Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Pelizetti, vamos conversar um pouco mais sobre aposentadoria. Hoje o assunto é aposentadoria do professor servidor público. Então é uma área bem difícil, causa dúvidas, muitas regras, muitas mudanças, reformas que foram acontecendo no decorrer dos anos e especialmente a última reforma de 2019. Então hoje a gente vai esclarecer um pouquinho esse assunto. E a primeira coisa que a gente tem que esclarecer, relembrar, é que esse professor é o professor do ensino médio, básico, fundamental, que ele exerceu toda a sua carreira nesse ambiente. Então estão excluídos os professores universitários e esse exercício de função é específico para essa modalidade de professor. Então historicamente, 25 anos de contribuição para a mulher, 30 anos de contribuição para o homem, e o servidor público sempre atrelado à idade, sempre não, depois da reforma da Previdência de 98, atrelado à idade, que reduzida era de 50 anos de idade para a mulher e 55 anos de idade para o homem. E eu vou começar também falando um pouco sobre as discussões. São duas grandes discussões que a gente tem sobre o tema. A primeira grande discussão é a questão do professor exercer atividades que não são exercidas dentro da sala de aula. Então, o professor que tem uma função, por exemplo, de direção escolar. Então, ele é um diretor escolar, ele tem aquela função, ele ficou naquele ambiente de direção, naquela função específica durante 5 anos. Quando vai se aposentar com uns 25 anos, vamos imaginar o exemplo de uma mulher, 25 anos, 50 anos de idade, foi pedir aposentadoria em 2018, por exemplo, nas regras antigas ainda, e o direito dela foi indeferido porque ela exerceu 5 anos como diretora em uma determinada escola. Então essa é uma discussão que já é antiga. Existiu uma súmula do STF contrária, inclusive, a essa pretensão, dizia que atividades fora da sala de aula não ensejavam essa contagem diferenciada do professor, mas esse entendimento foi superado. Então hoje é consolidado que a função de magistério, de educação, mesmo que exercida fora da sala de aula, inclusive o assessoramento, ela é apta sim a ser contabilizada para fins da aposentadoria do professor. Então, esses casos, se o órgão previdenciário não aceitar, é preciso movimentar uma ação para conseguir essa aposentadoria, para demonstrar que realmente existiu o efetivo exercício de magistério. Inclusive, teve um caso aqui específico em Cascavel, Paraná, onde eu moro, em que a gente conseguiu demonstrar que uma monitora educacional estava em desvio de função e ela, na verdade, exercia a função de professora, mesmo que ela tenha sido contratada como monitora, mesmo que ela recebesse por monitora educacional. Então ela conseguiu demonstrar isso e conseguiu a aposentadoria. Então, na prática, é preciso demonstrar esse conjunto de atividades do magistério, de assessoramento, de ajuda, então que seja uma atividade completamente relacionada à educação. O que não pode é ser removida da educação, por exemplo, assumir uma função dentro da prefeitura, uma função que não tem nenhuma relação com a educação. Aí já complica um pouco para conseguir essa aposentadoria. Então, se você é professora e for convidada também para uma atividade dessa, é bom pensar nisso, pensar bem se o ganho financeiro nesse momento vai ser suficiente para compensar o tempo perdido depois para a questão da aposentadoria. Bom, pessoal, então esse foi o primeiro questionamento. O outro questionamento é sobre as emendas constitucionais de 2003 e 2005, a emenda constitucional 41 de 2003 e 47 de 2005, que foram aquelas emendas que vieram depois daquela emenda de 98 para amenizar um pouco a situação, para garantir alguns direitos, mas nessas emendas esqueceram de contemplar a questão do professor. Então as regras que estão nas emendas, elas não contemplam a redução de idade e tempo de contribuição para o professor. Essa questão foi decidida especificamente aqui no estado do Paraná, pelo Tribunal de Justiça do Paraná, e existem inúmeras ações de professores que buscam as regras das emendas com a redução do tempo de contribuição e idade para o professor. Então isso existe sim uma possibilidade de utilizar essas regras de transição, essas regras das emendas que hoje já não estão mais valendo tanto como era antigamente, mas ainda assim tem muitos casos que podem ser contemplados, podem às vezes salvar a aposentadoria.
Bom, finalmente, pessoal, essas são as dúvidas principais. Eu gostaria só de lembrar que a aposentadoria do professor também não pode usar nenhum tipo de tempo fora, senão ela vai se enquadrar nas regras normais, incluindo o tempo rural. Então tem muitos professores que vêm de uma área rural, uma cidade menor, que desejam incluir aquele tempo rural, colocar um tempo que ele trabalhava na lavoura, mas isso não é tão fácil na aposentadoria do servidor público. Mas isso será um objeto de discussão num outro vídeo, uma outra oportunidade, algum artigo que a gente irá fazer. Então, como é que eu faço então para ver a minha situação, a minha aposentadoria, como é que é o passo a passo, o que eu preciso saber, o que eu preciso estudar para me aposentar? Então vamos começar então. E junto com esse material também tem um material escrito que vai te tirar algumas dúvidas e também fica à disposição, caso ainda restem alguns esclarecimentos, se você puder comentar, eu fico à disposição para responder esses questionamentos. Então a primeira coisa que você tem que fazer é verificar quando que foi o meu ingresso no serviço público, quando que eu entrei no serviço público, porque como eu falei, tem algumas emendas, algumas mudanças que elas determinam um marco, e esse marco tem dois marcos específicos, dia 16 de dezembro de 98 e 31 de dezembro de 2003, que são marcos definidores das regras de integralidade e paridade. Então, integralidade, a pessoa, o servidor se aposenta com o último salário, e a paridade, o reajuste dele vai seguir as mesmas regras dos servidores da ativa. E o servidor público, geralmente, ele está ciente dessas regras, ele gosta dessas regras e busca essa aposentadoria por essas regras de integralidade e paridade. E elas existem ainda é possível, mas desde que sejam servidores que entraram antes de 98 ou antes de 2003, como eu falei anteriormente. Antes de 98 ele vai poder se enquadrar nas regras de transição das emendas 41 e 47, e também nas regras da atual emenda de 98 até 2003, que entrou até 2003 até a emenda de 2019. Bom, pessoal, então esse primeiro passo, verificar se você entrou antes de 2003 ou antes de 98, porque se você não entrou antes dessa data, a sua aposentadoria vai seguir a regra normal, atual, que não tem mais integralidade e não tem mais paridade. Bom, depois de verificar o teu ingresso no serviço público, é importante fazer uma contagem de tempo. Então precisa verificar o seu vínculo atual, os vínculos anteriores, outros vínculos em outros órgãos também, e somar tudo isso e ver quanto tempo de contribuição você tem, especialmente até 12 de novembro de 2019, que é a véspera da emenda constitucional de 2019, da reforma da Previdência. Então por que isso? Porque às vezes você tem o direito adquirido, você já cumpriu os seus requisitos e basta fazer o pedido de aposentadoria, às vezes demonstrar algum trabalho, demonstrar alguma atividade especial, relembrando também que a atividade especial ela é possível converter mesmo no serviço público, a conversão com um fator de 20% para a mulher, 40% para o homem, é uma nova decisão do STF, então é algo bem recente que precisa ser considerado. Você pode ter um direito que antes não existia, então hoje é preciso fazer essa observação. Então você vai fazer a sua contagem até novembro então, de 2019, aqui no Paraná até dezembro, porque depois de quase um mês já saiu a reforma da Previdência do Paraná, foi a emenda constitucional 45 de 2019, então o Estado do Paraná foi rápido na sua regra, na criação da sua regra de reforma, e depois você faz uma contagem também até os dias atuais. Caso você não se enquadre em nenhuma das regras, é preciso ver se existe alguma regra de transição que você se enquadra. Beleza? Então, pessoal, para você fazer essa contagem, tem dois aplicativos que são de acesso público de graça, que são fáceis de utilizar, que é a planilha de tramitação inteligente e o cálculo da Controladoria Geral da União, que é uma calculadora pública também, que ajuda nesse momento de fazer essas contagens. Então, a contagem é importante saber o tempo de contribuição, é importante saber a conversão, se tem alguma conversão de tempo especial, é importante saber também a questão dos pontos. Então os pontos, como é que funciona? Você soma a idade e o tempo de contribuição. Então a idade e o tempo de contribuição
vai dar aqueles pontos, 86 pontos, 96 pontos, ou 81 pontos, 91 pontos, aquela questão que hoje é fundamental, especialmente para as regras de transição. Bom, pessoal, então, depois que você verifica ali o seu tempo, você sabe exatamente o tempo que você tem, é importante ver as regras. Quais são as regras aplicáveis ao meu caso, o que o servidor tem direito, o que não tem. Então eu vou fazer um apanhado geral aqui dessas regras para você se situar um pouco, saber qual que é a aposentadoria, qual que é o melhor direito, enfim, para ter uma noção aí do que fazer, como se planejar também. Com relação então às regras de aposentadoria antes da reforma da Previdência, a gente vai seguir aquelas regras normais, como eu já falei, do professor 25 anos, 30 anos, mulher e homem, 50 e 55 da idade, mulher e homem também. Então, quais são as regras que a gente vai querer trabalhar antes da reforma da Previdência? Nós queremos trabalhar com a emenda 41 de 2003 e 47 de 2005. A emenda 41 de 2003, ela tem uma aposentadoria que garante a integralidade. Então, ela vai seguir as regras normais daí, diferente da do professor, que é 30 anos de contribuição para a mulher, 35 para o homem, 55 anos de idade para a mulher e 60 para o homem. E nessa aposentadoria, nessa regra da emenda constitucional, ela prevê também 20 anos de exercício público, então tem que ter 20 anos de exercício público, não pode ser do INSS, não pode ser aquelas averbações. Claro que o tempo restante, sim, poderia. E 10 anos de carreira, então tem que ter 10 anos na carreira de professor e 5 anos no cargo. Então tem que cuidar com alterações de cargo, alterações de carreira, para não ter uma complicação na sua aposentadoria. E a 47 de 2005 também é uma regra bem parecida. A diferença é que ela possibilita você usar aquela técnica dos pontos. Mas essa é uma técnica, uma regra um pouco diferente, que é os pontos 86 e 96. Ele não soma, nesse daí é um ponto que não soma as frações, tem que ser um ano fechado. E na verdade ele é o que você excede ao tempo de contribuição, você pode diminuir na idade. Então volta para as regras normais. Então 30 anos de contribuição para a mulher, 35 para o homem, 55 anos de idade para a mulher, 60 para o homem. Então segue as regras normais. Então, por exemplo, um homem que tenha 40 anos de contribuição vai reduzir 5 anos na idade dele. Então a idade dele vai para 55 anos. Então essa é uma regra muito especial e precisa de 25 anos de serviço público, 20 anos de carreira e 5 anos no cargo. Então também tem requisitos mais difíceis para conseguir essa regra da emenda constitucional 47 de 2005. E como eu falei no início do vídeo, que era importante lembrar o início da carreira. Então a carreira pública tem que ser antes de dezembro de 98. Então por isso que ela é uma regra muito específica e muito difícil de conseguir. E finalmente lembrando que essas duas regras, o professor não foi contemplado nessas duas regras, então é preciso mover uma ação judicial para conseguir essa aposentadoria, para conseguir que seja reduzido os 5 anos de aposentadoria nessas duas regras. Partindo para a etapa final, as regras após a reforma da Previdência e as regras de transição, se você já verificou, fez as contagens, tentou utilizar os tempos de outros regimes, tempos de INSS na sua aposentadoria, não teve jeito, a solução é buscar as regras atuais, as regras de transição, para ver se consegue talvez antecipar um pouco sua aposentadoria. Então qual que é a regra? A regra hoje para o professor 57 anos de idade para a mulher, 60 anos de idade para o homem, então uma diferença de 3 anos, diminuiu um pouco essa diferença, e o tempo mínimo de 25 anos de contribuição. O que na prática vai ser difícil de existir, já que vai trabalhar até os 57, 60 anos, e essa aposentadoria não vai ter integralidade, a regra que tinha antigamente. Mas ainda existe sim a possibilidade de integralidade. Então, as regras de transição, elas dão uma possibilidade de uma aposentadoria antecipada antes dessa idade, desde que sejam cumpridos alguns requisitos. Então, a gente vai observar quais são essas regras agora, mas já vou adiantar que para a integralidade é preciso esperar 57 anos de idade para a mulher e 60 para o homem. Não tem como ser antes disso. Então, a regra hoje de integralidade, ela é essa regra, vai ter que cumprir todas as regras e esperar também a idade. E o ingresso ao serviço público tem que ser
antes de dezembro de 2003. Então a gente tem basicamente duas regras de transição, que é a regra dos pontos. Então é preciso somar 25 anos de contribuição para a mulher, pelo menos, né, no cargo de professor, como a gente está falando do professor, 30 anos para o homem, e somar também com a idade e fechar 81 pontos para a mulher e 86 pontos para o homem. Só que esses pontos, a partir de 2020, eles vão aumentando e cada ano aumenta um ponto até um limite de 92 pontos para a mulher e 100 pontos para o homem. E a idade mínima nesse sistema, além disso, tem a idade mínima também, 51 anos de idade para a mulher, 56 para o homem. E a partir de 2022 essa idade vai aumentar para 52 e 57. Então a idade mínima na verdade é 51 e 56 e a partir de 2022 52 e 57 e os pontos 81 pontos e 91 pontos para o homem e mulher e 92 até 100 seria o limite dos pontos. Então essa é a primeira regra, a regra dos pontos para conseguir essa aposentadoria. Nessa o valor também não vai ser integral, desde que se espere aí a 57 anos para a mulher e 60 para o homem, como eu falei no início desse trecho. E o pedágio de 100%, a regra do pedágio de 100% como que é? Você, por exemplo, mulher que tinha 22 anos de contribuição na época, vai ter que pagar mais 3 anos de pedágio, então a tua contribuição vai até os 28 anos e é preciso contemplar também, combinar com a idade, 52 anos para a mulher e 55 para o homem. Além disso, nas duas situações é preciso 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria. E o bônus aqui, para você que é do Paraná, vinculado ao Paraná Previdência, também foi alterado as regras do Paraná Previdência, mas elas ficaram idênticas à da Emenda Constitucional 103 de 2019. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Vou ficar por aqui. Eu sei que é um tema extenso, envolve muita questão de data, número, diminuição, teses jurídicas, mas peço para você curtir. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curta, compartilhe com seus amigos, seus colegas de trabalho aí das repartições públicas, para tentar entender um pouco mais, conversar um pouco sobre a aposentadoria. Tem muitas nuances, cada caso tem uma regra específica, tem uma peculiaridade que a gente tem que observar. Eu vou fazer um próximo vídeo comentando um caso prático que eu tenho, que é de um professor, e ele não conseguiu atingir as regras, ele também tem outros vínculos, então a gente vai fazer um simulado aqui de uma aposentadoria, como se fosse um cliente aqui do escritório, fazendo uma simulação para vocês entenderem também um pouco mais dessas regras devido à complexidade do tema. E também deixe sua dúvida, se você tiver alguma questão, fico à disposição, a gente conversa e quem sabe a gente faz outro vídeo para explicar um pouco melhor esse tema. Beleza? Um abraço!